Estamos de volta com o Rafa Cash e para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo o Daniel, não é? Ele que é professor de ciências e CEO da Aerospace. Aerospace Gym. Isso. Queria conversar com você sobre isso agora. O que é isso? Então, nesses meus 25 anos de carreira, trabalhando com divulgação científica nas escolas, como professor, fora das escolas como palestrante, eu resolvi montar um projeto, abrir uma empresa de divulgação científica chamada Aerospace Gym, que é uma empresa de divulgação científica do setor aeroespacial. Levar para as escolas, levar para as pessoas, para os centros de eventos pelo Brasil, a nossa exposição aeroespacial. A chance de pessoas brasileiras, do público brasileiro, ver de perto as nossas maquetes que encantam os olhos das pessoas, assim como essa do telescópio James Webb que você está vendo, olha só que legal, tá? Temos vários outros foguetes, sondas, satélites, estação espacial, cápsulas espaciais, astronautas. Quem já viu a nossa exposição sabe que é bem legal. Nós já estivemos em mais de 50 escolas aqui em Goiânia e também viajamos para fora do estado, São Paulo, Minas, Brasília. Então, assim, é levar a magia da educação, da ciência, tecnologia e inovação para as pessoas verem de perto o que essas grandes máquinas estão fazendo no espaço, como a ciência explora o espaço usando esses veículos espaciais. E tem dado muito certo, as pessoas têm gostado muito do nosso trabalho. Claro, tem aprendido muito, né? Principalmente nas escolas, onde nós passamos. As escolas se encantam com as peças, com o nosso layout. As crianças aprendem, as crianças participam, né? Elas tiram foto com os nossos foguetes e tal. E assistem também de perto as nossas apresentações, palestras que nós oferecemos por onde andamos. Então, assim, é um projeto muito bonito, né? Um projeto que a gente já faz isso há 6 anos já, que a Aerospace Gym está no mercado. Inovando, levando ciência para as pessoas, em onde quer que elas estejam. O brasileiro também merece saber sobre tecnologia aeroespacial. Não vamos deixar isso só para as crianças que moram ali do lado da NASA, nos Estados Unidos. O brasileiro também pode e deve aprender sobre tecnologia aeroespacial. E não só os ricos, né? Os pobres, assim, vamos dizer assim, também podem. A população comum. Com certeza, todos nós vamos mesmo nas pessoas carentes, né? Aquela criança que nunca viu de perto a réplica de um foguete, jamais sonhou com isso, jamais vivenciou isso. Nós damos a elas essa oportunidade de verem de perto, de aprender mesmo, de ter aquele conhecimento ali na hora, aquela explicação sobre os foguetes, como as tecnologias foram usadas, os motores, os combustíveis, ou seja, qual que é a nossa participação e o que o homem espera realmente buscar ao explorar o universo. E o que te motivou a começar esse projeto? Então, é essa minha veia inspiradora mesmo e científica. Não é? Sim. Ver de perto o que eu posso fazer, aquele sorriso das pessoas, né? Aquele olhinho brilhando na hora que vê o nosso material e se encanta e se arrepia com aquilo que nós estamos mostrando. Então isso para nós tem sido um combustível muito grande de chegar nos lugares e encantar as pessoas que nós fazemos. A gente se dedica muito, a gente estuda muito, né? Trabalha, investe e a gente quer também contribuir com a educação brasileira, oportunizando para escolas públicas, escolas particulares, shoppings, empresas, viajando pelo Brasil, levando para você uma oportunidade de ver de perto. Porque quando que uma pessoa comum vai para a NASA, vai ver isso de perto? Então nós levamos essa realidade para as pessoas e mostramos para todos esse trabalho incrível que tem sido o trabalho da Aerospace Gym. E como é que são feitas as maquetes? São de materiais diversos. Alguns são feitos de impressão 3D, que nós fazemos. Outras são feitas por técnica de plastimodelismo. São kits que são montados, pintados, né? E feitos de modo bem fiel ao que são os veículos espaciais. E nós temos foguetes até com material de lixo, reciclado até, né? Que ninguém vai olhar e falar assim, isso é de lixo. Não é, porque nós fazemos virar um foguete, virar uma sonda, virar uma cápsula espacial. E é isso que impulsiona também a cultura maker, que é o de fazer. As crianças podem fazer seus próprios foguetes, suas próprias réplicas, não é? Tem aí também a Mobfog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, a OBA, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, que eu participo há mais de 17 anos, levando para as crianças a oportunidade de se testarem e se desafiarem em relação ao conhecimento astronômico. Se você, na sua escola, ainda não participa da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, participe. Inclusive, a prova é agora, dia 16 de maio, mais uma edição, a 28ª edição da OBA. E
essas maquetes, vocês têm, tipo assim, pra vender pro público ou é só pras apresentações? Como é que Então, a maioria delas, elas são para exposição, Aham. ok? Agora, existem materiais menores da cultura espacial, chaveiros, canetas, bottoms, adesivos, tem muita coisa na nossa lojinha. São coisas menores, mas que a pessoa pode adquirir ali. São coisas muito legais de você ter, de você colecionar, de você guardar. Agora, Pra os quem se foguetes... interessa mesmo. exato. Agora, os foguetes não, eles são ali para expor mesmo, para a gente poder contar a história deles, a chegada do homem à Lua. Nós contamos das primeiras missões da NASA, missão Mercury, Gemini, Apollo, como foi a chegada do homem à Lua em 69. O que aconteceu? Como foi isso? Como é que isso pode ter revolucionado a história do homem, né? Enfim, da nossa percepção de mundo, como que as crianças veem isso. E já vou falando, nós vamos voltar para a Lua em breve, ali mais ou menos no final de 2026, do ano que vem. Muito provavelmente vocês verão mais uma vez, para quem já viu vai ver de novo, quem não viu vai ver ao vivo, pessoas caminhando na Lua, pessoas andando na Lua mais uma vez. Na missão, missão Artemis, né? Da outra vez foi a missão Apollo, e eles colocaram essa nova missão de volta para a Lua de Artemis. Artemis é a irmã gêmea de Apolo. Sim. Né? Então, eu queria perguntar por que normalmente eles colocam nomes de deuses gregos ou deuses romanos como nome das missões e também dos próprios planetas, né? É uma referência muito especial, dedicada à mitologia, que também é um conhecimento, né? Ainda que muitos fatores sejam mitológicos, não deixa de ser uma bagagem cultural, não deixa de ser uma bagagem de conhecimento. E empregar o nome desses deuses e deusas às missões, eu acho muito legal, porque você não faz uma referência direta a ninguém, você não tá colocando o nome, por exemplo, de uma pessoa que existe aqui na Terra ou que viveu aqui na Terra, mas algo que seja muito simbólico. Então a NASA e outras agências espaciais são muito simbólicas nessa questão de nomear as missões, nomear os veículos, né? E é bem lúdico, inclusive. Faz uma alusão aos mitos e faz um resgate à cultura também. Qual a importância da radiação cósmica de fundo para entender a história do universo? Muito bem. É porque essa radiação cósmica de fundo parece ser algo complexo, e na verdade porque é um assunto bastante... chatinho. Complexo também, né, matematicamente falando, porque a radiação cósmica de fundo, Rafa, ela é, na verdade, uma radiação primordial que remete ao princípio fundamental da origem do universo. Se nós conseguirmos buscar nessa radiação funda, né, ou profunda, cósmica, que vem do início do universo, nossos materiais atuais conseguem fazer uma leitura dos primeiros compostos químicos ou elementos químicos formados nesse possível início do universo. Então a radiação cósmica de fundo ela é fundamental para isso, para a gente tentar resgatar ou verificar e comparar com o que nós temos hoje em termos de conhecimento astrofísico com esse possível início do universo. Até para talvez a gente conseguir dar mais crédito à ideia do Big Bang ou mesmo descartá-lo também, já que ele ainda é uma teoria, né? Então é muito importante esse estudo, que é um estudo bem aprofundado, né? Bem difícil de ser feito, é feito por grandes corporações, grandes institutos de ciência espalhados pelo mundo, mas é muito útil também para saber a questão de origens. O homem adora saber a origem de tudo, a origem da vida, a origem do universo, a origem das coisas, né? Então vale muito a pena saber um pouquinho sobre a origem da radiação cósmica de fundo também. Atualmente, assim, até agora, Marte é o que chega mais perto de ser o planeta mais parecido com a Terra em questão de vida. Você acha que os humanos podem, futuramente, assim, tornar ele mais parecido com a Terra? Então, nós falamos muito na possibilidade de terraformar, né? Terraformar seria fazer Marte se tornar uma terra, ou colonizar Marte, de fato. Muitos filmes mostram isso com uma breve facilidade, inclusive, mas não é tão fácil assim, né? Na realidade... Porque tem meio que mudar todo o que já é. Exato. Então, assim, a nossa vontade de sair da Terra, de explorar novos mundos, não é de agora. Os antigos já queriam muito fazer isso, buscar novas possibilidades, novas terras, novas explorações, recursos e tal. E para Marte é a mesma coisa. O fato é que Marte é um pouco menor do que a Terra. E Marte ele acabou tendo uma dificuldade grande de manter a água líquida. Em função da perda do campo magnético, ele ficou muito seco, muito árido e se tornou um planeta vermelho em função da oxidação dos minerais metálicos que ele tem.
Sim. Então, se os minerais metálicos oxidam, eles tomam uma conformação de cor avermelhada, como se estivesse enferrujado. Para não ficar tão esdrúxulo, né, esse termo, ao invés de dizer enferrujado, foi chamado de planeta vermelho. Então, Marte é um planeta vermelho que encanta nossos olhos pela beleza que ele tem, mas também pela dificuldade que é chegar em Marte. Se eu te falei, são 8 a 9 meses para essa viagem, e Marte não tem condições de nos manter ali, pelo menos não sem um ambiente, uma estufa, ou mesmo sem um traje espacial, porque não há oxigênio livre para respirar. Sim. É um planeta que tem 98% de dióxido de carbono em sua atmosfera. Então é uma dificuldade enorme de você conseguir colocar algo vivo em Marte, para começar, e que esse ser vivo se mantenha vivo ali por muito tempo, né? Então essa colonização, a gente quer fazer isso. A SpaceX do Elon Musk tem desenvolvido esforços para isso, pesquisa e gastado muito com isso, para a missão Starship, por exemplo, que visa nos levar de volta para a Lua e nos levar também para Marte. Então isso é uma coisa que a gente vai ver para uma época ainda mais distante. Não é para agora, é para daqui a uns 30, 40, 50 anos. É algo bem complicado de você fazer. E como é que as teorias de relatividade de Einstein influenciaram o estudo da cosmologia? A cosmologia, ela é uma forma de você, de novo, tentar entender as origens, né? Cosmologia, você fala de origens do universo, origem das coisas, origem da matéria, e o Einstein foi bastante certeiro nas suas previsões, nos seus estudos, a gente sabe disso, né? Tem como negar a importância que o Einstein desenvolveu nas pesquisas que ele fez na época dele, com muita dificuldade, inclusive, uma época complicada, uma época muito tensa, né, ali passando pelo nazismo, né, Hitler, aquela coisa toda, mas ainda assim ele conseguiu se despontar como um físico brilhante, e nós sabemos disso até hoje. E a relatividade, o que é essa relatividade? Só para ser bem resumida aqui contigo. A relatividade, ela é, na verdade, dizer que o tempo e o espaço são relativos. Por exemplo, o que você entende por espaço, o que você tem em mente, o que é espaço, para você é uma coisa, para mim é outra. Para você o tempo é uma coisa, para mim é outra. E esse tempo percorre ou passa de um modo diferente para mim, assim como passa de um modo diferente para você. Por exemplo, o seu recreio na escola, por exemplo, pode durar pouco. Eu acho porque que é você uns quer 10 minutos. Uns 15 minutos pelo menos. Pode durar muito pouco. E você, quando se diverte, você nem vê o tempo passar. Mas se você estiver, por exemplo, sentado na cadeira do dentista, o tempo que você vai passar lá vai ser uma eternidade. Tá vendo que é relativo? Então, essa relatividade do espaço e também das coisas, possivelmente viajarem no espaço, né? E aquela ideia de viajar para o futuro, viagem no tempo, no espaço, advém dessa proposta do Einstein. Quem sabe um dia poderemos entender melhor isso, né? Quem sabe poderemos viajar no tempo e no espaço. E eu também dou uma dica para você que está nos assistindo. Assista o filme Interestelar. Veja esse filme, assista esse filme. O Interestelar é um filme que ele é aclamado pela crítica científica como sendo um dos filmes mais fiéis ao que se tem como conhecimento astrofísico de viagens espaciais. E falando nisso, quais são, tipo assim, conteúdos, matérias, filmes e séries que você mais indica pro pessoal que tem interesse nesse tipo de assunto? Então, hoje com os streamers, né, tem muita coisa, né? Como a Netflix também, por exemplo, além dos filmes também espaciais que nós temos, existem filmes infantis. E o YouTube ajuda muito nisso. Você colocar ali filme infantil espacial, vem um monte, uma lista completa de filmes que são bastante interessantes, ensinam bastante. E vou dar uma dica também. Você que é criança, assista os vídeos da Luna. Né? A Luna fala de astronomia, a Luna fala de espaço, a Luna fala de plantas, de animais. É um bom desenho para o seu filho ver. Coloque aí a Luna no YouTube para você assistir. E tem também muitos filmes legais também, ali na Netflix, também outros canais interessantes também que você pode assistir. Agora, é claro que as crianças hoje estão muito focadas nas redes sociais, né? No TikTok, enfim, Instagram. Vamos tentar buscar algo mais... um conteúdo melhor, um conteúdo mais informativo, né? Nem tanta diversão e nem tanta informação, mas que a gente consiga filtrar exatamente o conteúdo que está sendo verificado e assistido pelas crianças. Bom, o papo tá muito bom, mas que tal a gente ir para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais conversa. Com certeza, vamos lá. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.